live, a gente até se predispõe, pelo menos eu, acho, imagino que a Carol também, porque assim, a gente precisa muito dos homens, tá? Como aliados. Partindo da premissa verdadeiríssima de que os homens são os maiores agressores, quando a gente fala em vítimas de mulheres, a gente precisa dos homens nessa luta, porque tem muito homem que só escuta homem. Então, nas pautas que a gente concorda, tudo ok. Agora, e esse lance da mulher com mais de 30 perde o seu valor, mulher com filho perde o seu valor, mulher promíscua não tá ok, é uma vagabunda, mas o homem promíscuo pode. Essas pautas, vocês concordam com elas ou vocês acham que elas são prejudiciais para o movimento Red Pill e acaba dando uma... colocando pano nessas causas nas quais nós discordamos em alguns aspectos, concordamos em alguns. Então, vocês concordam com essa parte de que fica impondo regras para um modelo perfeito de mulher? Ou vocês acham que isso é prejudicial para o movimento Red Pill? Bom, primeiro, quem falou, né, qual produtor, novamente, é cedo ou até mesmo precoce coletivizar algo que está sendo basicamente páginas e espaços dispersos com algumas colocações em comum, outras discordam completamente. Então a ideia de falar, por exemplo, eu e o Júnior somos o mesmo espaço ou que usamos a mesma linguagem, como eu comentei, a Red Pill é uma ferramenta de análise baseado nessas tendências comportamentais de inclinações naturais. Não, mas a minha pergunta foi bem direta e reta. Para vocês. Não, porque para vocês quem? Quem falou o quê? Esse modelo de mulher que é tido como o perfeito, que tem que ser abaixo de 30, tem que ser magra, tem que não ter filho, tem que não ter sido casada ainda e etc, etc. Vocês concordam com isso? Questões é você individual. Concorda? Mas você concorda? Está perguntando para mim, Ricardo, sem movimento que não existe. Para ti eu tô perguntando. Discordo. Cada um desses tópicos eu trabalho individualmente. Você tem filho? Não sei, vamos ver. Eu, particularmente, não tenho. Então não procuro uma parceira que tenha, porque eu sei que o filho é uma questão importante na vida de uma mulher. Mas se você encontrar uma mulher e se apaixonar por ela e ela tem filhos? Se apaixonar, mas aí não estaria sob meu controle, né? Paixão, enfim, é um estado completamente... Mas, enfim, dado que eu tenho os meus critérios, né? Mas você acha que essa mulher tem menos valor do que uma mulher que não tem filhos? Não. Esse ponto. Ótimo. Agora, qual é a sua posição particular sobre isso? Mulheres não gostam, às vezes não querem. Tem um cara que tem filho já. Não quero lidar com isso. Eu sou uma pessoa que viaja. Imagina, ao contrário. Eu sou uma pessoa que viaja. A mulher tem um termo pra isso, não tem? Pra mulher de mais de 30 ou mãe solteira? Mãe solo. Mãe solo? É M-Sol. E por quê? É uma sigla. Mas por quê? Mãe solo. Mas qual o problema da mãe solo? É um nome. Mas aí que tá, por que vocês têm um termo... Você concorda com ele? Concordo. Tipo, uma mulher com filho não tem menos valor do que uma mulher sem filho. Sim, inclusive eu sempre falo no meu canal, a galera que tá polemizando em cima do termo M-Sol, como a Carol falou, você que tem filho, você homem que tem que ter filho, você pode procurar uma mulher com filho tranquilamente. E se o cara não tiver filho? Não, a grande questão é que os homens, eles possuem normalmente a visão de que... É que a gente tá falando com base nas coisas que a gente escuta por aí dos Red Pills. A maioria dos homens, pelo menos na nossa comunidade, tem a visão de que quando eles não possuem filhos, é um grau muito distante. A vida, o lifestyle, a dinâmica, a rotina, o estágio de vida mesmo que uma mulher com filhos está. Então, por isso, ele justamente faz um filtro, do mesmo jeito que as mulheres fazem um filtro também. Muita mulher, até mesmo com filho, não quer um homem com filho. Na verdade, ele faz um filtro o estudo de gênero foi até nomeado pela psicóloga Valesca Zanello há um tempo agora. Ela chama de dispositivo materno, que as mulheres são criadas para serem mães desde criança, né? Então, desde criança, eu ganhei bonequinha para fingir que era minha filha. A gente troca a fraldinha desde que a gente é bebê. Troca a fraldinha. Então, na verdade, não tem nenhum dado que diga que mulheres não querem homem com os filhos. Bem pelo contrário, se você observar, muitas mulheres que ficam com homens que têm filhos, elas passam a se dedicar àqueles filhos como se fossem... Mas eu não tava falando nem em dado, eu tava falando mais assim de vídeos, como você é produtor de conteúdo, você tá lá no TikTok e tal, fazendo vídeo também no Instagram. Você deve ter visto já alguns vídeos, ou até mesmo influenciadoras. De mulher falando que não quer homem, mas que não são feministas. Eu tô falando do feminismo. Não, que não são feministas. Tá. Mulheres. Sim. A gente não trabalha assim, dessa forma. Mas vamos lá. Dessa mesma forma, o homem, agora, se o homem tem um filho, ele tem uma dinâmica já, ele sabe o que é
a rotina de uma vida a dois, principalmente, porque ele já foi casado, etc. Ele tem um filho, e ele quiser se relacionar com a mulher com o filho, não vejo problema. Não vejo problema. Tá. Agora, pessoalmente, eu, Júnior, não me casei com uma mulher que tem filho. Por quê? Pelo detalhe que eu te falei anteriormente. E porque é uma coisa pessoal tua, Sim, né? então assim, a gente tem que sair da discussão da internet, dos memes, dos comentários porque cheios de audácia e vivacidade, mas furiosos, me pra corrige. discussão séria. Mas me corrige, Júnior, se foi no teu podcast, acho que foi lá do Green Pill, que ele falou que se a mulher tem um filho, ela só vai pensar no filho e não vai te dar atenção. Aí ele falou, eu tenho filho, eu sei, entendeu? Como ele sendo homem, ele não precisa dar atenção total pra mulher, então ele mesmo tendo filho, ele preferiu uma mulher sem filho pra ela poder, ele ser o centro da atenção. Foi lá no seu? Ele foi lá, mas então- não me lembro se foi dessa forma, mas discordo. Na verdade, assim, você mulher que tem filho, dê prioridade para o seu filho. E o homem também. Sim, não, o homem também não. Ah. O homem, claro, tipo, é o filho dele. Sim. Eu tô falando da mulher que, enfim, que já tiver um filho e procurar um parceiro. É que ele falava, eu também tenho filho, entendeu? É, eu acho que ele falou assim, no sentido de que ele faz a mesma coisa. E tá certo. Ele dá prioridade pro filho. Entendeu? Aham. Logo, alguém solteiro que vai com um filho não pode ficar contestando ou disputando atenção com o filho, porque o filho, seja homem ou mulher, é prioridade na vida daquela Mas então pessoa. vocês não são red pills que fazem esse discurso colocando regras no... Se a mulher é de tal jeito, se a mulher é de tal jeito, ela tem menos calma, valor. Citando mulheres Que é o valor- valorosas. valor Tipo, sexual uma do mulher mercado lá. valorosa, É. Quais os pontos Não, de calma, mulher vou te dar um valorosa? exemplo de uma coisa que eu faço, que eu falo, tá bom? Que é o seguinte. O grande... pessoal aqui no chat tá falando que você tá afinando. Tô afinando? Júnior. Não, vou falar aqui a questão. Arregou. Ó, Vilela. Tá falando que Ah, mas isso vai dar um corte, hein? Tá? Mas isso vai dar um corte. Vixe, eu Vai não dar um corte. deixava! Ih, Red A Pill grande deixa questão é com mulher com filho, Tá. pra ficar bem claro, tá? Tá bom. Existe um discurso, Vilela, Bruna, Carol, Ricardo já sabe a respeito disso, de que o homem de verdade é aquele que assume mulher com filho. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem maduro, é o homem responsável. Eu Porque admiro esse cara. Essa mulher... Você não admira esse cara? Essa mulher foi lá e encontrou um cara que não se importou com o fato dela ter um filho passado, ou sei lá, pelo fato de ter um ex. Esse cara é um homem de verdade? Ué, beleza. Ele tem o valor dele por um sistema de virtudes e ética própria. Sim. Esse cara não vale mais do que os outros homens. Então isso daí é uma Mas você não forma... admira esse cara? Não, admiro. Eu admiro. Eu admiro. Agora, não é essa a questão. A questão é que o cara que está fazendo isso daí é uma atitude nobre dele. Sim. Entendeu? Agora, você querer fazer com que esse seja o ideal masculino a ser perseguido, como muitos coaches, inclusive conservadores, que a gente não gosta, a gente fala muito disso, são os coaches que fazem esse discurso de que não, você tem que ir lá. E isso daí tem um detalhe. Eu até trouxe esse vídeo. Depois eu vou mostrar. Tá bom. Teve um vídeo que viralizou no meu canal, inclusive, que era um moleque que ele tava cuidando da criança, a mãe do lado, e a irmã dele filmando. E aí, o moleque chorando e tal, ele balançando o moleque aqui no colo dele. E o cara lá, tipo, nossa, né, a menina que tá narrando o vídeo fala, nossa, parece até um pai. Ele falou, é claro que eu sou o pai. Pai é quem cria, às vezes quem faz é muito otário. Sabe o que a mãe do menino que ele tava segurando respondeu? E quem cuida também. E começou a dar risada. Da cara do... Então, assim, até mesmo esse homem com uma Mas atitude é um caso nobre... isolado. Minha irmã, por que exemplo, o cara que tá casado com ela criou o filho de outro cara como se fosse o próprio filho. Eu admiro isso pra caramba, cara. Imagina, o cara não é filho dele e ele tá criando como se fosse o filho porque o outro pai... Ótimo, não, nem- perfeito, perfeito. Eu admiro esse cara. Não tô dizendo que não admirava, tô dizendo que essa mulher que estava com lá, de verdade, não admirava. Mas ela tá errada. Ela A gente estava não tá errada. falando... Então eu- o que a gente denuncia é comportamento tóxico de outras mulheres. Sim. Comportamento, atitudes erradas, pensamentos... Tá, mas então essa equivocados de outras mulheres. parte estética e tal, Foi você... convencida, né? Oi? Foi convencida disso daí, né? Não, nem um pouco. Bem Não, pelo de contrário. que, tipo, nossa, então eles realmente não estão condenando todas as mães solteiras. É que eu já vi uma coisa também que... Mais ou menos, sobre talvez pensão vocês, sócio- mas tem algumas outras, mas vocês... Porque mas é eu aquilo, ainda, né? assim... A individualização da... É aquilo, não há os mandamentos nesse sentido, ou algo assim. É a ferramenta, você entende o que aconteceu, é um processo, você vê a realidade por trás de alguém que tem filho já, você sabe que vai ter que se abdicar de algumas coisas, de tempo, de ter paciência. E aí, eu como eu você quero mesmo carregar essa disse- cruz.
nessa fase da minha vida? E aí, mas aí, Não, como você mesmo sim, disse, o cara apaixonar pondera. é uma coisa que a gente não manda. Então, eu acho que é uma coisa pessoal de cada um. Se eu me apaixonei por uma mulher, se ela tem filho, se ela tem mais ou menos de 30, se ela é gorda ou magra... Será que paixão mantém relacionamento? Ah, aí a gente já vai Aí a gente entrar vai em entrar outro na aí mérito. é outro- filosófica. Agora, Pois é, então, olhem- às vezes o apaixonar agora, é olhem aquele para momento. mim, Tem muito cara e eu também quero que que vocês me ludibriia digam. mulheres que têm filho porque, Ó, nossa, estou com a Red você... Pill. E aí, E esse, no fim das esse é o contas, ponto contrário do homem racional. Estou com a Red Pill na mão Tá. e eu quero que vocês olhem para mim, os dois. Arregaram, senhor. Os caras arregaram ontem no podcast do Vilela, quando foram lá confrontados lá por duas feministas, confrontando lá que as nossas filosofias do Red Pill. Elas falaram o seguinte: e aí, uma mulher que tem filho vale menos que uma mulher que não tem filho? Ou uma mulher mais velha vale menos que uma mulher mais nova? Explica esse negócio aos caras. Os caras arregaram, os caras não falaram o que a gente fala aqui. A gente vai reagir sobre isso, senhores. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá que o vídeo de hoje tá muito interessante. Mas, enfim, dado que eu tenho os meus critérios, né? vamos supor, Mas você acha que essa mulher tem menos valor do que uma mulher que não tem filhos? Ah, tá ali. Você acha que ela tem mesmo valor? E aí, bora lá. Não. Esse é o ponto. Ótimo. Agora, qual é a sua posição particular sobre isso? Mulheres não gostam, às vezes não querem. Tem um cara que tem filho já. Ah, não quero lidar com isso. Eu sou uma pessoa Vocês que têm um viaja. termo pra Imagina, isso, não ao tem? contrário. Eu sou uma pessoa que A Tem mulher- um viaja. termo pra isso, não tem? Pra mulher de mais de 30 ou mãe solteira? Mãe solo. Mãe M-Sol. solo? É M-Sol, é. E por quê? É uma sigla. Mas por quê? Mas por quê? E por que o cara... Não, é uma sigla, não é uma sigla. É porque a gente se refere a elas a isso. Os caras morrem de medo aí, velho. Intimidados. Pra... Mãe sou. Mas qual o problema da mãe solo? É um nome. Mas aí que tá, por que vocês têm um termo Você concorda M-Sol com ele? pra que, Concordo. tipo, Uma mulher com filho não tem menos valor do que uma mulher sem filho. Sim, inclusive eu sempre falo no meu canal, a galera que tá polemizando em cima do termo M-Sol, como a Carol falou, você que tem filho, você homem que tem que ter filho, você pode procurar uma mulher com filho tranquilamente. Isso Por que você não respondeu a pergunta? O que ela perguntou? Uma mulher que tem filho vale menos de uma mulher que não tem filho? Se elas tiverem, assim, o valor igual, caráter igual, beleza igual, jovialidade igual, a mulher que não tem filho, é claro que vai ter mais valor do que a mulher que tem filho. Cara, um filho pesa demais, você entendeu? É uma questão que você tem que analisar. Ela vai ter menos tempo, ela vai ter menos investimento na relação, ela vai ter mais responsabilidades. E também, meu amigo, corre o risco de você ser enquadrado aí na pressão socioafetiva, que você tem que analisar tudo isso sim. É claro que tem mais risco, é claro que tem menos tempo, é claro que tem... Você tem que considerar, e consequentemente, para um relacionamento que a maioria dos homens, presta atenção, querem. Entendeu? Que é como, olha, uma mulher sem filho, eu sou um homem sem filho. Então, ela, para muitos homens que não têm filho, vai ter um valor menor. Os caras ficaram com medo, pô. Os caras, não, eu concordo, pô, eu concordo. Os caras arregaram para os feministas. o cara não tiver filho. Não, a grande questão é que os homens, eles possuem normalmente a visão de que... É que a gente tá falando com base nas coisas que a gente escuta por aí dos Red Sim, Pills. a maioria dos... A gente prega isso daqui e na hora de você falar na cara dela, ó, vamos pegar aqui o contexto. A mulher é assim, outra mulher é assim. Isso é exatamente igual nos pilares que a gente avalia a mulher. Beleza, fertilidade, fidelidade, passado. Elas são iguais. A mulher que tem filho vai pesar demais. É claro que tem mulher que tem filho e é bonita e é fiel e tal. E para certos homens o valor dela mesmo assim continua alto. Mas se você pegar igual ali, cara, igual, é claro que para a maioria dos homens, que é claro que a maioria dos homens não tem filho, vão achar a mulher que tem filho com valor menos. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Os homens, pelo menos na nossa comunidade, têm a visão de que quando eles não possuem filhos, é um grau muito distante. A vida, o lifestyle, a dinâmica, a rotina, o estágio de vida mesmo que uma mulher com filhos está. Então, por isso, ele justamente faz um filtro, do mesmo jeito que as mulheres fazem um filtro também. Muita mulher, até mesmo com filho, não quer um homem com filho. Na verdade, Ele faz um filtro o e tira. estudo de gênero. Fala na cara, pai. Tem os lafistáveis, eu não aguento lafistável. Fala assim, não, um homem que não tem filho vai pensar demais uma mulher que tem filho pra ele. Então é melhor se relacionar. Agora, um homem que tem filho, se ele é um pai presente, ele já entende, é melhor essa dinâmica ele caçar uma mulher que já tem filho, entendeu? Fica com medo, pô, os caras estão com medo. Agora, se um homem tem um filho, ele tem uma dinâmica já, ele sabe o que é a rotina de uma vida a dois, principalmente, porque ele já foi casado, etc. Ele tem um filho, e ele quiser se relacionar com uma mulher com filho, não vejo problema. Não vejo problema. Tá. Agora, pessoalmente, eu, Júnior, não me casei com uma mulher que tem filho.
Por quê? Pelo detalhe que eu te falei anteriormente. E porque é uma coisa pessoal tua, Sim, né? então assim, a gente tem que sair da discussão da internet, dos memes, dos comentários porque cheios de audácia e Mas vivacidade, mas me curiosos, corrige. pra discussão séria. Mas me corrija. Ah, discussão séria agora. Você arregou, meu filho. Dependendo do caso, como é a maioria dos homens que não tem filho, a mulher que tem filho vai ter menos valor pra ele. E do mesmo jeito pras mulheres também. Mas você acha que ele arregou só essa vez? Ele vai arregar mais uma vez. Preste atenção. Estou com a Red Pill na mão. Tá. E eu quero que vocês olhem para mim, os dois. Ó, já intimidou. Os caras já estão... Ó. Na opinião de vocês, eu tenho menos valor sexual de mercado do que a Carol? Porque eu tenho mais de 30 e ela tem menos? Sim, sim. Partindo para a maioria dos homens que acham a atração na beleza da mulher, na jovialidade da mulher. É claro que uma mulher mais nova vai ser mais atraente para a maioria dos homens. O homem de 30, ele gosta de uma novinha. O homem de 40 também, ele gosta de uma novinha. O homem de 50 também. É claro que tem uns caras aqui que preferem, homem de 35 e tal, mais cabeça e tal. Mas a maioria dos homens acham mais atraente e buscam na mulher uma mulher mais jovem. Isso é fato. Mas os caras vão arregar? Vão arregar, senhores. Eu quero sinceridade. Sinceridade, sem Mas afinal. primeiro sem afinal. definam que esse valor sexual de mercado que foi colocado aqui semana Vamos ver. passada e o pessoal do chat falou que a gente não explicou Nem direito. isso os caras vão ser direto para explicar o VSM. Nem isso. Nossa. Vamos lá. Estão tremendo. De onde sai? Estão tremendo. Ó, vamos abrir vários parênteses aí. Vou até comer a Red Pill. A história do Estão tremendo, ó, tirando onda. Tirando onda. Senhores, que cara, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assim, puto. Eu queria estar lá pra falar assim, sim, tem. Se partindo da maioria dos homens, sim. É claro que vai ter um homem que vai querer uma mulher às vezes. Ah, eu tô com 40, eu quero uma mulher de 30 e pouco ali, porque tá mais ou menos na minha cabeça ali, não sei o quê. Eu quero uma... É claro que tem as exceções, mas a maioria esmagadora, que é uma novinha durinha, tudo, sem passado e tudo, querem isso. Isso é fato. Os caras vão arregar e não vão ser diretos. Os caras vão fazer um malabarismo mental tão doido. Aí vão perguntar pro Gino, qual é o padrão de beleza? E aí, qualquer vai ser, qual é o padrão de beleza aí da mulher, pô? Digamos, passarela de modelo, etc. Não é essa mulher biquíni de modelo de capa de revista Maniquete. masculinas. Não é essa mulher. Não, é uma mulher com um olhar antropológico, a mulher com quadril, com cintura, a cintura um pouquinho mais fina do que o quadril, porque ali no caso você tem uma certa região de gordura, que significa que se a mulher ela estiver grávida, ela pode inclusive com o próprio peso do corpo parir mais facilmente. Isso é um fato. Então, Gente, não é A mulher vai tirar ele de tempo, velho. Olha. possível que você Se escolha desse- a mulher com a habilidade dela de Não, parir. isso é o VSM. É uma- Ah, você tá... Não, puta Eu ideia do pariu. VSM por conta Não, mas ele falou, dessa questão. os homens preferem. Ele falou, os homens preferem. com um olhar antropológico. Exato. Eu tô falando de uma questão que tem a ver com um eco de evolução de mais de 150 mil Tá. anos. E daí vocês entendem que é por causa Rapaz, fala logo na cara. A mulher tem que ter a proporção cintura e quadril bacana. A mulher tem que ter a bunda grande, as coxas grossas, os peitos bonitos. Isso a maioria dos homens acham, porque a gente se atrai por esse tipo de mulher. Eu vou fazer essa analogia, a maioria dos homens vão entender. Qual a atriz de filmes adultos mais famosa que tem? É a Mia Khalifa. É só pegar aquele padrão. A maioria dos homens acha atraente, a maioria. Entenderam? E os caras arregaram, ficaram com medo de falar isso pra mulher. Ei, querida, você vai ter menos valor, porque você já tá mais velha que a outra. É claro que vai ter menos valor. É claro que um homem que ganha menos e o outro cara ganha mais, vai ter menos valor que o outro. Isso é fato. Os caras ficaram com medo de falar a realidade. Entendeu? Mulher bonita, mulher com os peitão bonito, a cintura é bacana. Isso pra maioria dos homens. Maioria dos homens. Os caras ficaram... Não, veja bem, é uma questão antropológica. Não, o que eu tô falando aqui é a questão de livros. As questões antropológicas, velho, frouxos. Fala na lata, fala assim, ó, isso aqui. A maioria dos homens acha isso aqui. Você ser mais jovem, pra maioria dos homens, você vai ter um valor maior. E pronto, você tem uma cintura fina, uma bunda grande, você vai ter maior valor do que uma mulher gorda. Isso é fato. Você lá, toda desenhadinha, vai ter valor maior e pronto, acabou. Qual a dificuldade de falar isso? Não, mas veja bem, assim, na questão da evolução, a mulher tem os seios fáceis, é porque ela alimentava o feto melhor. Veja bem, tô falando uma questão aqui antropológica. Vão se bando de frouxos, vocês foram frouxos. Os caras vão num podcast muito destacado, tá lá mais de 12 mil pessoas assistindo, pra ficar com medinho. Pra ficar com medinho, pra regar. Em vez de nós pegar essa oportunidade para disseminar melhor o Red Pill, os caras ficaram com um discursinho de merda intelectual. Em vez de falar na lata.
Me deu sono ver esse podcast aqui. Eu queria estar lá. Os caras deram as respostas tão amplamente, com medo de ser cancelado e não sei o que, em vez de falar a real. Coisa que eles falam todo dia. Cara, eu fiquei puto vendo esses caras aqui na internet. Eu tô aqui, ó, ainda no dia 11, aqui às 11 horas da noite, gravando esse vídeo, puto, porque os caras não foram Red Pill. Os caras não foram Red Pill, os caras ficaram com medo das mulheres. Ficaram com medo de ser cancelado. Ficaram cheios de 9 dedos. Em vez de falar real, você tem menos valor sim, pra maioria dos homens sim. A mulher que tem filho tem menos valor? Tem sim. E a maioria dos homens aqui vão concordar comigo. Galera, era uma chance boa. Eu pensava que o Miguel seria uma escolha melhor. Mas vendo ali que também o Ricardo também é um cara bem intelectual, tá, o Júnior também. Eu pensava que eles iam, cara, falar bacana ali, rebater e tal. Elas iam confrontar os caras iam tirar de letra, mas não. Ficaram de conversa. Senhores, fiquei decepcionado com o podcast. Era uma chance boa aí pra gente sair mais ainda da bolha, alcançar mais soldados, aí mais galera. Tanto homens quanto mulheres também. Mostra a realidade, como ela é, mas foi uma conversinha fiada. Os caras com medo de ser cancelado, com medo das feministas. É o que temos para hoje, mas é isso daí. Essa foi a análise do vídeo, senhores. Espero que você tenha gostado. E espero um dia ter uma oportunidade de ir num podcast. E eu não vou arregar, não. Vou chegar e falar assim, né? Assim também é assim. É a opinião da gente. Muitos homens concordam comigo. Mas essa parte tá pra lá.